Olá, estamos de volta e agora nós vamos conversar com o médico especialista em emagrecimento, Dr. Ilquias Rocha. Vamos falar sobre obesidade, emagrecimento e também longevidade. Você está pensando em cuidar do seu corpo, mas também da sua saúde. Vale a pena você ouvir, viu? Tem muitas dicas boas aqui, viu? Dr. Ilquias, é um prazer enorme recebê-lo, viu? Boa tarde, Séries. Prazer todo meu estar aqui. Boa tarde a toda a produção. E boa tarde a você que está em casa nos assistindo. Pois é, e falar de um assunto que todo mundo hoje já busca bastante, né? Lógico, além de manter o corpo, busca saúde, mas também longevidade. Mas aí vem uma pergunta, é verdade que quase metade da população brasileira será obesa daqui a uns 20 anos, mais ou menos, doutor Ilquias? Vamos lá, isso é dado estatístico, né? Hoje, quando se junta já o sobrepeso e obesidade, já temos dados de 70% da população. Uau, isso é preocupante, preocupante. E uma previsão para 2030, a nível global, 80% da população brasileira, 80% da população mundial. Né? Então, esses são os dados de hoje. E que de 2006 a 2019, 13 anos, a obesidade no Brasil, dados da ABESO, subiu em 70%. É alarmante, viu? É para ficar realmente de alerta e procurar realmente reverter qualquer quadro aí. Agora, quais são as consequências da obesidade, doutor Ilquias? Vamos lá. Pior delas, baixa expectativa de vida. Será que tem uma pior do que essa? Não, né? Quando a gente fala com risco de hipertensão, risco de diabetes, né? Risco de desenvolver, na maioria dos cânceres, a população obesa desenvolve mais do que a população não obesa. Então, acho que só falar sobre câncer já espanta bastante gente. Né? Então, esses sim são os maiores impactos. Né? E doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo. Quais são hoje os maiores desafios enfrentados nesse processo de emagrecimento? Porque muita gente sente dificuldade em emagrecer, né? Cada um com o seu motivo. Mas quais são esses desafios? Bem, Séries, eu falo o seguinte, hoje o entendimento da doença, porque a obesidade é doença, para deixar bem claro, quando a gente tem esse entendimento que envolve fatores metabólicos, fatores nutricional, fatores sociais, né? Então, quando a gente tem esse entendimento e tem várias abordagens que envolvem desde a atividade física, a dieta, o controle hormonal, o controle metabólico, né? O controle nutricional, quando a gente, inclusive o apoio também psicológico, que é muito importante, né? Porque envolve ansiedade, envolve depressão. Então, você vê que eu falei vários fatores, é multifatorial. E na maioria dos casos que não tem sucesso, é quando uma pessoa tenta intervir usando apenas uma ferramenta. Então, esse sim é a maior dificuldade. Como a gente tem esse entendimento, a gente faz a abordagem multidisciplinar e multifatorial, e aí o resultado vem com certeza. Agora, tem como emagrecer de uma forma saudável, sem aquela aparência de que está doente? Porque tem gente que quando emagrece demais, às vezes emagrece por si só. Você sente que aquela pessoa fica com aquele aspecto doentio, né? Você vê que a pele fica flácida demais, né? Tudo parece que assim, murchou junto. Emagreceu, mas ele murchou. Tem como emagrecer de uma forma realmente que você aparenta realmente estar saudável, que você emagreceu com saúde? Tem sim. Vamos lá. Durante o processo de emagrecimento, eu acho que uma ferramenta fundamental é exatamente a musculação. Mas vamos lá, se eu estou fazendo musculação, mas estou gerando um déficit nutricional, aquela musculação já não vai servir tanto, porque ela vai ter perda de massa muscular, vai ter perda na produção do colágeno, que é o elástico da nossa pele. Então, o grande segredo é, na hora que você está fazendo, estar sendo acompanhado para não ter déficit de nutriente, como também ter o estímulo da musculatura para que não haja aquela flacidez. Que essa flacidez ocorre exatamente pela perda da massa muscular e pela perda da produção do colágeno. Então, dentro da minha abordagem, eu já verifico tudo isso, repondo exemplos, biotina, prolina, lisina, entre outros, para melhorar essa produção de colágeno. Olha que interessante, porque realmente, pelo menos é o que eu vejo, algumas pessoas que não têm acompanhamento médico, né, está aqui o doutor Ilquias, que tem todo o protocolo dele de tratamento, emagrece realmente aparentando estar doente. E peles, assim, como se diz vamos dizer, o popular,
encriquilhado, como se diz. Exatamente. Encriquilhado. A pele fica com aquelas ondinhas aqui, enrugadinha mesmo. É cotovelo, é joelho, a gente vê bastante isso. E aí falta um acompanhamento profissional. Perfeito, Séries. O que eu falo também? A reposição hormonal, ela faz uma diferença absurda. Mas entenda, repor para quem precisa. Por isso que o nome é repor. Reposição, e não perfeito. simplesmente fazer isso com uma ondinha da modinha. Perfeito, Né? Que perfeito. está muito em alta essa questão, mas quando o paciente ele tem um déficit, você faz, ajuda muito nesse processo de flacidez. Agora, o que torna o emagrecimento depois dos 40, doutor Euquils, um processo tão difícil para muitas pessoas? Principalmente para a mulherada. Viu? A mulherada, quando chega nos 40, não consegue mais emagrecer. Pelo menos a maioria fala muito isso. Por que essa dificuldade toda, hein? Olha que fantástico. Parece até que a gente combinou, né? Porque exatamente a minha fala anterior serve para essa. A mulher, aos 40 anos, ela tem o seu primeiro pico de queda hormonal, né? E ela tem o segundo grande perda hormonal a partir dos 50 anos, juntamente com o quê? Com a parte do climatério chegando, juntamente com a ausência da última menstruação. Então, automaticamente, ela perde muito a produção hormonal. E antes disso, antes dela entrar na menopausa, que é na perimenopausa, que a gente chama que é exatamente entre os 40 e os 50, já existe essa baixa hormonal. E com essa baixa hormonal, o metabolismo dela fica lento. Inclusive, em consultório, eu mostro isso aos pacientes, exatamente os gráficos, mostrando a queda do metabolismo na perimenopausa, que chega a ser até 30% do metabolismo da mulher. Então, ela com 30% a menos de metabolismo, dificulta a perda de peso. Mas, como a gente entende, a gente faz essa reposição e a paciente perde peso de forma maravilhosa. Pois é, aí é o que eu fico pensando, doutor. Se há essa possibilidade da mulher, o mesmo homem, após os 40, ter uma vida tranquila, com saúde, por que não procuram logo um médico especialista para isso? Prefere sofrer, passar por todo o processo difícil. É porque com a evolução da ciência, existiu no passado um grande tabu em relação vamos lá, reposição hormonal causa câncer. Quem não escutou isso já, né? Já escutei. Já escutamos. E existem muitas mulheres com receio de iniciar, mesmo precisando, a terapia de reposição hormonal, com medo do câncer. Sem saber que, na verdade, existem terapias de reposição que, na verdade, diminuem em 35% a incidência de câncer. Na verdade, então, é protetor, enquanto ela está simplesmente se ficando cansada, indisposta, né, com dificuldade de perder peso, insônia, humor mais depressivo, então a gente acompanha muito isso, né? Ressecamento vaginal, perda da libido, olha o impacto na qualidade de vida e não só no processo de ganho de peso dessa paciente. E quando faz essa reposição hormonal, a paciente que precisa fazer da forma correta, acompanhada, os resultados são fantásticos. Ou seja, não é só estética, é saúde mesmo. 100% saúde. Doutor Euquias, agora como é que o processo de emagrecimento ele pode ajudar na longevidade? Porque eu acho que é isso que muita gente está buscando hoje, né? Ter mais tempo de vida e vida com qualidade. Começa a falar o seguinte, obesidade é doença. Se ela é uma doença, ela tem um aumento do tecido adiposo, gordura. E essa gordura, ela não é inocente. Ela não está ali só fazendo aquele aspecto correlacionado à parte da estética. Minha roupa está marcando, eu estou com aquela barriguinha, estou com aquela pochetezinha, estou com aquela celulitezinha aparente, está muito além disso. O tecido adiposo amarelo, ele libera interleucina 6, interleucina 1, né? Fatores de necrose tumoral. Olha o nome. Ele causa um ambiente desfavorável à saúde. Então, você vê que seu corpo fica o quê? Inflamado. Olha o nome, inflamado. Um corpo inflamado, ele está trabalhando bem? Ele está produzindo suas enzimas, suas proteínas, seus hormônios de forma adequada? Não. É exatamente por isso que a gente sente a perda da vitalidade. Então, se a gente quer proteger contra a gordura visceral, que é exatamente aquela gordura dos órgãos, a gente tem que perder esse tecido adiposo, que aí diminui o risco de infartos, AVC e câncer também, como doenças tromboembolíticas. Então, eu digo o seguinte, como é que um corpo cheio de gordura vai ter uma probabilidade de viver mais? Então, já tem um aspecto
diretamente na longevidade. Desculpa se eu fui um pouco Não, alongado. é isso mesmo. Agora, é verdade que o jejum intermitente, ele turbina a longevidade? Com certeza. Por quê? O jejum intermitente, ele ajuda a desinflamar o corpo, ajuda no controle de peso, ajuda no turnover celular. O que é o turnover celular? A renovação celular. Você troca a sua célula velha por uma célula mais jovem. Olha, gente. Né? Então, o jejum intermitente, inclusive, é uma das ferramentas que eu utilizo dentro do processo de emagrecimento e manutenção do peso. Não só de emagrecimento, também na manutenção do peso. Agora, é bom ter um acompanhamento médico, né? Para ver também as vitaminas, os suplementos, se for o caso, né? Necessidade. Por exemplo, falando sobre jejum intermitente, que é tão da moda, né, se falar sobre isso, quando a gente fala sobre jejum intermitente, eu digo sempre ao paciente, é fantástico, mas preste atenção que os artigos científicos mostram que o melhor resultado para a saúde é você interromper o seu jejum no café da manhã. Porque olha o erro, vou fazer jejum, olha só o erro, Séries, mas vou me alimentar de meia-noite. Será que meia-noite eu ia me alimentar e depois só vou comer às 14 horas, às 2 horas da tarde do dia seguinte? Foi uma boa estratégia? Não, não foi. Comeu exatamente no período onde o metabolismo baixa, a dificuldade da perda, de queimar aquelas calorias é bem maior para o corpo e a tendência ele é acumular, inclusive, gordura. E aumentando até o risco cardiovascular. Tem exatamente estudos mostrando que pacientes fazendo jejum intermitente estão aumentando o risco cardiovascular por conta do horário. Então, digo o seguinte, a hora de se quebrar o jejum, que horas é? Café da manhã. Então, vai fazer um jejum, começa ali às 4 horas da tarde e quebra às 6 da manhã. Olha que estratégia. Olha, interessante, viu? Agora sim, a gente sabe que tem alguns recursos que os profissionais, né, médicos, especialistas em emagrecimento, usam, seja medicamentos, para auxiliar e, vamos dizer assim, acelerar também o processo de emagrecimento. Por muito tempo, o Ozempic, né, ele foi uma injeção indicada para o emagrecimento. Continua sendo, mas ele teve o auge, o boom dele. Agora, a bola da vez, como se diz, é o Mounjaro. Né? Eu nunca vi ser tão falado ultimamente como esse Mounjaro. Agora, até que ponto essas canetas, né, elas ajudam realmente no processo de emagrecimento? Para ficar bem fácil do pessoal de casa entender, eu sei que você já é uma estudiosa no assunto, né? Então, para ficar bem fácil, eu costumo dizer o seguinte. Antes da Victoza e da Saxenda, tivemos o Trulist. Aí depois veio a Saxenda, a Victoza, depois o Ozempic e agora o Mounjaro. Né? Então, a gente começa a observar. Vem cá, a Trulist resolveu o processo da obesidade? Não, não resolveu. A Victoza, a Saxenda, resolveu a obesidade no mundo? Não, não resolveu. O Ozempic, olha só que interessante. Todo paciente, todo não, vou dizer que 90% dos pacientes que sentam na minha cadeira lá para ser atendido por mim, já estão em uso de Ozempic. E todos relatando, doutor, não estou perdendo peso, estou ganhando peso usando Ozempic. Né? Ou seja, também não resolveu. O Mounjaro vai resolver? Também não vai, posso afirmar, apesar de que ainda não tem estudo suficiente para dizer se vai resolver ou não, mas eu afirmo que não vai resolver. Por quê? Porque, na verdade, não é a deficiência de um único sistema no nosso organismo, e, na verdade, é uma combinação. Então, quando a gente olha desde a nutrição, desde a atividade física, desde o acompanhamento psicológico, desde o acompanhamento hormonal, nutricional, né, metabólico, juntamente com algo que vai gerar saciedade, porque essas canetinhas, o que ela faz? Gera saciedade, diminui o esvaziamento gástrico. Opa, se meu estômago demora a secar, eu me sinto pleno. Eu me sentindo saciado, eu como menos. Então, o mecanismo de ação é só esse. Mas, se fosse assim, a bariátrica teria resolvido também, porque 92% dos pacientes bariátricos voltam ao peso inicial. Uau. A partir do segundo ano, começa-se o reganho, estatisticamente. Então, apenas 8% dos bariátricos se permanecem no peso. Aí você falando em bariátrica, já me surgiu uma dúvida, uma curiosidade. Com tantos recursos, então, que tem nessa área de emagrecimento, é possível, então, quem está aí sobrepeso ou está realmente obeso, adiar a cirurgia plástica, adiar a bariátrica, ele consegue ter um resultado como a bariátrica pode dar? Porque as pessoas falam, não, eu só consigo ter um corpo ideal do jeito que eu quero se eu fizer a bariátrica. É possível com emagrecimento, pelo menos dentro do protocolo que você trabalha, é possível atingir isso? Séries,
Eu afirmo que hoje não é doutor Ilquias falando, a ciência mostrando, né? Temos já protocolos, tratamentos, já com resultado, inclusive, superior ao da cirurgia bariátrica, né? Agora, isso fazendo de forma isolada, comparando, exemplo, a tisapartida com a bariátrica. O Mounjaro, perdão, tisapartida é a droga, o nome da droga. Tá. Mounjaro é o nome comercial, né? Então, comparando o Mounjaro com a bariátrica, já tem um resultado semelhante. Olha só, uma monoterapia. E eu costumo dizer no consultório que uma andorinha só não faz verão. Então, quando a gente tem a abordagem multifatorial, multidisciplinar, a gente consegue resultados muito mais eficazes do que a bariátrica e, acima de tudo, mais rápido. Eu tenho pacientes perdendo 25% de peso, perda de peso corporal total. Exemplo, um paciente de 100 quilos chegando a pesar 75 quilos com 4 meses, que é parecido com o resultado da bariátrica em um ano. Olha só, reduzir de 1 ano para 4 meses. Agora, eu volto a lembrar, todo o resultado é individualizado. Tá? Isso não é regra geral, mas temos esses cases, né, de pacientes, assim, muitos pacientes perdendo 25%, 30% de peso corporal em 4, 5 meses. Isso é bom salientar o que ele falou, individual. O que é bom para mim, não é bom para você que está em casa, nem é para o doutor Ilquias. Cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem seu corpo, então vale realmente ressaltar esse ponto. Mas aí me vem uma curiosidade. Com relação à perda de peso, a gente tem um excesso de pele. Geralmente, os bariátricos fazem muito essa cirurgia plástica para tirar o excesso de pele. Como é que fica no caso do emagrecimento? Vamos lá, no emagrecimento, independente se ele é feito através de uma bariátrica, porque o que vai fazer o paciente emagrecer, independente de qual terapia que você está utilizando, é o déficit calórico. É você conseguir ingerir menos do que o teu corpo está gastando. O teu corpo tem que estar gastando mais. Isso é o princípio de qualquer emagrecimento, né? E quando o paciente ele não tem os nutrientes, os hormônios adequados, o metabolismo adequado, na hora de retrair a pele, o colágeno, que é o nosso elástico, não funciona. E aí a pele faz o quê? A pressão atmosférica joga para cima ou joga para baixo? Para baixo. Aí vem aquela flacidez, né? Então, quando a gente repõe, quando a gente está no processo de emagrecimento, de qualquer forma que seja, repondo e orientando o paciente, ele tem uma retração de pele muito mais favorável. E aí, por questões pessoais, ou até às vezes necessário, aí o paciente pode até fazer uma cirurgia reparadora. Mas a gente tem resultados que ficam muito superiores a comparado à cirurgia bariátrica de forma isolada, em relação à flacidez. Perfeito. Então, quer dizer que se começar agora um tratamento para emagrecimento, dezembro, janeiro, já dá para ir para aquela praia, usar aquele biquininho, do jeito que a pessoa gosta de se divertir, doutor Ilquias. Olha só, na maioria dos casos, sim, né? Porque, igual eu digo, todo o resultado é individualizado. Mas dentro do que é comum no meu consultório, sim, todo mundo vai estar ali muito satisfeito, com a autoestima muito lá em cima. É isso que eu falo, Séries. O processo da obesidade, como também do sobrepeso, ele tem um impacto muito grande sobre as pessoas, né? Não estou falando só de mulheres, inclusive de homens. Quando ele chega lá com um quadrozinho de sobrepeso, obesidade, você vê ele com aquela baixa autoestima, ele chega no consultório pela primeira vez, ele já não vai tão arrumado. Eu não quero que ninguém vá arrumado para o meu consultório, não. Sim. Mas eu estou mostrando o que eu observo. É autoestima baixa mesmo, não tem aquela vontade de se arrumar mesmo. Aí ele chega assim e fala, doutor, assim, cabeça meio baixo, o senhor é a última opção. Se não der certo com o senhor, eu vou fazer a bariátrica. Aí eu começo a olhar assim para ele, começo a rir, eu digo, olha, então pode adiar, porque a gente vai fazer de tudo para que você emagreça com saúde. Aí quando ele volta, aí ele já volta diferente. Geralmente, olha só, geralmente volta mais arrumado. Geralmente já volta mais falante. Por quê? A autoestima subiu. Então você vê o impacto que também tem fora da parte metabólica, né? Fora na parte das doenças, como também na doença psiquiátrica, a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, né? Tem impacto também positivo. É fantástico. Isso é bom, porque então a gente já vê que o senhor tem realmente um compromisso, né? E um amor pelos seus pacientes. Ou seja, você quer ver resultado de todo jeito, né? Mas isso é incondicional. Aí isso é fato. Séries, quando a gente fala sobre dar, vamos dizer assim, certeza que todo paciente vai emagrecer, a gente está sendo assim um pouco soberbo.
Mas, na verdade, é o que eu vejo. Até hoje eu não tenho esse case na minha clínica. Pode haver um dia? Pode. Mas, com certeza, a gente faz de tudo pelo paciente e todas as vezes nós conseguimos o emagrecimento do nosso paciente. Né? Mas pode ter certeza, doutor Ilquias fica no pé. Em cima mesmo, né? Pois está certo. Doutor Ilquias, foi um prazer enorme receber. Espero que você volte mais vezes, trazendo aí mais novidades aí desse universo. Né? Porque é tão bom a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Saúde mental. Então, vamos aí se cuidar, porque o verão está chegando, viu? Séries, deixa eu só fazer mais um complemento, pode ser? Pode. Vamos lá. Hoje nas farmácias chegou agora um tal de WeGov. Não sei se você viu também nas redes sociais. Como é o nome? WeGov. WeGov. Tá. O que acontece? O Ozempic é a semaglutida. Ela é uma medicação aprovada para tratamento de quem? Da diabetes. Controle glicêmico. Aí agora a mesma fabricante colocou um novo não, porque lá nos Estados Unidos tem faz tempo. Trouxe agora para o mercado brasileiro o Wegovy, que é uma medicação para a obesidade. Mas eu fico colocando exatamente para que o paciente tenha essa ciência. A Ozempic e o Wegovy é exatamente a mesma medicação. Se você faz uma dipirona de 500 miligramas ou pegar 2 dipirona, vai ser uma dipirona de 1000. Sim. Na verdade, só pegaram agora, colocaram mais medicação dentro da caneta, ela vem numa concentração maior. Mas o princípio ativo continua sendo o mesmo. Então, é praticamente trocar 6 por meia dúzia, né? Muda só a dose. Muito tá? bem, então vale o alerta. E aí, mesma coisa já tem ocorrido, que é o Mounjaro, né? E o Zepbound. O Mounjaro ficou para controle da diabetes e o Zepbound para a obesidade. Apesar de que não é tão falado nas redes sociais o Zepbound, mas já existe também que o princípio ativo é a tisapartida, que é o mesmo Mounjaro. Muito bem. Obrigada por todas essas informações. Espero que você volte mais vezes, viu, doutor? Só precisa convidar. Muito bem.